Bom, vamos então falar sobre a doutora Ludmila Ajar, porque antes de declarar publicamente que diferenças técnicas colocaram ponto final na possibilidade de se tornar ministra da Saúde, a médica Ludmila Ajar escreveu um texto ao presidente Jair Bolsonaro dizendo estar pronta para estar alinhada 100% com ele. Na mensagem, na noite de domingo, a cardiologista se defendia de um áudio que circulava e minimizava temas caros a Bolsonaro, como a resistência ao lockdown e a defesa do tratamento precoce. O recado sugeria que, apesar de pensamentos diferentes, a médica estava disposta a ceder e a defender o discurso do presidente. No entanto, além de diferenças abissais nas questões médicas, uma live da cardiologista com Dilma Rousseff também fora resgatada nas redes sociais. Na ocasião, ela chama a petista de presidenta. Nessa terça, um vídeo dela cantando uma música de Marisa Monte, Amor, I Love You, para a ex-presidente, viralizou. Nós mostramos aqui no programa ontem. Vendo o cargo cada vez mais distante, a médica procurou a Globo News e a CNN para declarar que foi alvo de ameaças e que teriam tentado invadir o local em que estava hospedada em Brasília. O hotel, como já vimos, negou. Zé Maria. Esta é uma história que eu tentei aqui apurar direitinho, mas ninguém sabe exatamente como a doutora Ludmila chegou no terceiro andar, ou seja, no gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Conversei com líderes e tal, e ninguém assumiu a paternidade da indicação. O pessoal do Centrão disse, não, a gente queria o doutor Luizinho mesmo e tal. Eu até lembrei, gente, olha, isso aí é aquela história, é o jabuti. Jabuti não sobe em árvore. Se você vê um jabuti numa árvore, ou foi enchente ou mão de gente. Mas ninguém assumiu essa mão que colocou a doutora Ludmila lá. Ela é respeitada pelos colegas, chefia a maior UTI do país, é top em medicina, é onde todo médico queria chegar, né? Mas faltava ao currículo dela a tal posto lá de ministra da Saúde. E esse empreendimento foi levado ao presidente Jair Bolsonaro, que abortou o que seria um novo desastre para a saúde. Imagina, o presidente se salvou em não convidando a doutora Ludmila. Ela não foi convidada para ser ministra. Mas o presidente recebeu, segundo um líder próximo dele, recebeu como indicação ali para conversar e tal. E quando ela foi no Palácio do Planalto, quando ela chegou, o deputado Eduardo Bolsonaro foi na frente, mostrou ao presidente Bolsonaro tudo que ela publicou, algumas coisas lá que a gente nem ainda publicou, falas dela, posicionamentos, conversou com ela, e dizem que o presidente Bolsonaro foi muito cético com ela, muito frio até. E ela saiu dali, ela não entendeu o recado de que ela não teria sido convidada para o ministério, apenas uma conversa. O presidente conversa, né? Alguns líderes me disseram, olha, eu já fui chamado, o presidente me perguntou, você aceita ir para tal ministério? Eu disse sim e não fui convidado, né? Apenas uma sondagem, isso é uma sondagem, você aceitaria e tal. Então vamos lá, colocando os pingos nos is. A doutora Ludmila não foi convidada para ser ministra da Saúde. Portanto, ela não poderia recusar o que ela não foi convidada. Eu até admito que alguém possa participar de um governo e que possa depois participar de outro governo. Isso acontece. Por exemplo, o Tarcísio, o ministro Tarcísio, já foi de governos anteriores, no governo Michel Temer, por exemplo, e isso ajuda muito, porque ele entende do DENIT como ninguém, e participa do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas um grau de intimidade como esse de chamar a presidenta I Love You, e outras publicações e fotos com Rodrigo Maia e tal, isso inviabilizaria, vou repetir, o convite e não houve o convite, né? Então, esta é a situação. O presidente se livrou, foi um livramento. Diga, Ana. Olha, Vitor, é como a gente, no esporte, nós falaríamos o seguinte, quando um técnico está cogitando aí a sua convocação para uma seleção brasileira, às vezes ele vem, né, durante o período aí onde estamos jogando nos clubes, ele vem, conversa com um, conversa com o outro, mas a convocação só é oficial quando a convocação sai. Então é a mesma coisa que durante ou após uma conversa dessa com o técnico da seleção, nós saíssemos falando, né, que fomos convocadas.
E não foi bem assim, não foi o que aconteceu. Por todo o material que circula, né, da doutora Ludmila aí na internet, as entrevistas que ela vem dando ultimamente, dentro da pandemia também, a própria música cantando Amor, I Love You, né? Amor, eu te amo, para a presidente Dilma, a própria live com a presidente Dilma, como o Zé disse, foi um livramento mesmo. A gente entende, e eu acho que faz parte você trazer de outras administrações aquelas pessoas que mostram um mínimo ali de isenção e de vontade, de apreço pelo progresso do país, como o Zé também colocou, né, o ministro Tarcísio e outros também que vieram aí da administração Temer. Aqui, o que nós vimos aqui nos Estados Unidos, Vitor, agora, já com a saída, né, de Donald Trump da Casa Branca e a nova administração aí em curso, agora a gente começa a aprender que muita coisa, muita fofoca, muito rumor, muitas fontes anônimas que alimentaram a imprensa militante durante os 4 anos do Donald Trump na Casa Branca, foram pessoas ligadas aí à Casa Branca, que vieram da administração, então, de Barack Obama. Hoje isso tudo vem sendo conhecido. Então, é muito bom a gente saber que existem pessoas que conseguem ter essa isenção e comprometimento com o progresso do país e conseguir trabalhar em administrações diferentes, mas a doutora Ludmila parece que não se encaixa muito nessa categoria, uma vez que ela já demonstra aí um lado até, eu diria até militante, né, chamando a presidente Dilma de presidenta e cantando Amor, I Love You, e fotos com Gilmar Mendes e Rodrigo Maia. Então, eu acho que é importante que nos próximos 2 anos, se o presidente tem que prestar atenção para não deixar acontecer o que aconteceu aqui, nos Estados Unidos, que causou muitos danos à imagem de Donald Trump. Agora, essa semana, para finalizar, Vitor, o meu comentário, o próprio jornal Washington Post, depois de quase 3 meses, teve que corrigir uma notícia que deu em dezembro do ano passado, logo após as eleições, quando uma fonte anônima da Casa Branca disse ao Washington Post que o então presidente Donald Trump tinha ligado para o secretário de Estado da Geórgia e pedido que ele achasse a fraude das eleições ali no estado, e o presidente negou, disse que não disse isso de maneira alguma, e agora o Washington Post noticiou que foi uma fonte. New York Times, LA Times, os jornais do mundo inteiro aí repercutiram, né, essa pressão, essa alegada pressão do Donald Trump para que o secretário de Estado da Geórgia achasse uma fraude na Geórgia. E agora, essa semana, foi encontrada a gravação do telefonema entre o secretário de Estado da Geórgia e Donald Trump, e a história não foi muito bem essa. E aí o Washington Post teve que fazer a correção 3 meses, quase 3 meses depois, e a eleição presidencial aí já concluída, né? E lembrando que no estado da Geórgia teve um segundo turno importantíssimo para 2 cadeiras do Senado, que foram exatamente as cadeiras, Vitor, que decidiram a maioria do Senado para o lado democrata. E o Zé? Pois é, então, pelo visto, a gente tem aí um festival de fake news, né, assumido por aqueles que dizem que são os caçadores de fake news, né, por aqueles que dizem que são os checadores da verdade. Eles estão aí espalhando, vocês viram isso, acho que isso não foi só eu que vi, né? Estão espalhando aí que a Ludmila foi convidada e recusou o convite do Bolsonaro. Gente, mas como é que vocês podem dormir em paz com esse papelão, com esse serviço sujo que vocês estão fazendo, né? Isso não tem limite, não? Eu vejo lá, eu abro lá o Twitter, tá, Ludmila recusou o convite do Bolsonaro. Eles têm o prazer de mentir dessa maneira, porque eles são os antibolsonaristas. Eles querem dizer que a doutora não quis, ela recusou o Bolsonaro. Isso é o jornalismo brasileiro, boa parte dele atualmente, né? Assim como você abre ali e vê as chamadas dizendo assim, Gilmar Mendes desmente ministro Ernesto Araújo
sobre o STF ter retirado poderes do governo federal. Mas é toda hora, manchete mentirosa, invertida, para atacar o governo federal. Isso é uma vergonha no meio de uma pandemia. Agora, sobre a doutora Ludmila, eu não sei, eu acho que a classe médica está no divã, né, nessa crise sanitária. A classe médica, no mundo todo, aí com seus expoentes, Dr. Fauci, né, nos Estados Unidos, é o Mandetta americano, aquele que solta umas frases, médico, ele é médico, e é um popstar da medicina, solta umas frases, né, dizendo que talvez na humanidade nunca mais vamos shake hands, nunca mais iremos nos cumprimentar com apertos de mão, ou talvez vamos, ou será. Então, a classe médica, que prescreve tratamento precoce na encolha e não dá declarações sobre isso, e finge que isso não existe, para contentar, né? Para contentar quem? Eu não sei, para contentar uma corrente, para contentar um clube, né? Que está fingindo que essas coisas não existem, que está usando a pandemia para criar uma espécie de uma guerra político-ideológica. Não é isso que está acontecendo? Então, assim, os anseios de poder que eventualmente o médico tenha, ou a doutora Ludmila tenha nas suas proximidades com a Dilma, com o Rodrigo Maia, com o Gilmar Mendes, com o Bolsonaro, isso é um problema de cada um. Se você achar que você tem algo a contribuir servindo, né, no serviço público ao poder, tudo bem. Agora, o problema é o que a gente está vendo. Quer dizer, você olha para o currículo do Mandetta no Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia. Esse médico, esse homem, né, tinha ali o intuito de contribuir, de fazer serviço público. Não dá, né? Não dá para você avaliar dessa maneira. Ele fez comícios. Ele criou diretrizes que ele mesmo contrariou numa boa. Mas, assim, tem imagens fartas desse Mandetta contrariando as suas diretrizes radicalíssimas. E essa mesma parte da imprensa que faz esse jogo imundo continua tratando o Mandetta como um oráculo, como aquele que esteve no governo, sobreviveu ao bolsonarismo e está dizendo o que é para fazer contra a pandemia. Aí veio depois o Nelson Tais falando, né, já que a gente está falando da doutora Ludmila, falar um pouco da classe médica, né? Aí vem o Nelson Tais, com todo respeito, não conheço, não sei quais foram as razões que o afastaram, mas ele ficou, sei lá, um mês no cargo e declarou na saída, ele foi até muito polido na saída em relação ao governo, não saiu atirando, né? Mas ele disse que aquilo acrescentava ao currículo dele. Desculpe, doutor Tais, isso não acrescenta ao seu currículo. O título de ministro da Saúde, você deu uma passadinha lá, com todo respeito aos motivos que o tenham afastado, mas não é o olho na biografia, como a gente viu aí do Sérgio Moro, né? Essa conversa aí de autopromoção dentro de situações de grave crise social, elas não são muito bem-vindas, não são nada bem-vindas, melhor dizendo. Então a classe médica está em falta, a classe médica precisa mostrar o serviço que ela quer prestar à humanidade nesse momento de incertezas, mais do que ficar adorando o seu próprio currículo. Augusto. É um caso estranho, né, o da médica Ludmila, porque ela prometeu por escrito seguir a orientação do presidente, depois foi lá para recusar. Aí diz que sofreu ameaças, que o hotel não confirma. Aparece em cenas, várias delas, né, em má companhia. Boa companhia é o Dr. Calil, ele é bom. Não sei se é tão bom no saxofone, mas é uma boa companhia. Agora aparece ao lado do Gilmar Mendes, do Maia, né? Maia. Se vocês me virem ao lado dessa gente, eu estou a trabalho. Tá? Não há hipótese de eu festejar com eles nada. Nada. Aliás, é o que eu recomendo a alguns jornalistas que se perderam, né? Não fiquem amigos
dos políticos, porque isso é uma renúncia, não sei se dolorosa, para mim não foi, é uma renúncia que qualquer jornalista independente é obrigado a fazer. Você não pode ter amigos. Eu, quando dirigi 0 Hora no Rio Grande do Sul, fui uma vez a um churrasco e percebi que a minha tese estava confirmada. Não adianta. Que a pessoa vem e fala, vou te contar uma coisa, mas olha, não é para publicar. Eu quero ouvir coisas que eu posso publicar. Claro que, eventualmente, eu ouço confidências que ficam sob embargo até que a pessoa morra, até que se passe um determinado período de tempo e tal. Mas você ficar... Eu conheço jornalistas que ficaram tão amigos de gente importante que eles sabiam tudo sobre a pessoa, só que nunca publicaram. Quando você tem um compromisso com o leitor. Eu não sou o caçador de segredos aí que eu vou guardar, tá, para levar para o túmulo, como é o caso da conversa do Bolsonaro com o general Eduardo, que foi o ministro, era o chefe do exército aí no governo Dilma, até a posse do Bolsonaro ele teve uma presença importante. Tá? Então, essa história da médica precisa ser esclarecida, porque ela não vai dizer o que é que fez. Se eu não quero um determinado cargo, eu não vou conversar com a pessoa, porque isso causa constrangimentos até a quem convida. Existe uma norma que a gente segue, o chefe nunca convida, para não correr o risco de ouvir um não. Você usa intermediários. Que os intermediários dizem, ó, caminho desimpedido, aí tudo bem. Você pode fazer. O fato é que estava evidente agora, né? Fica evidente que eram duas pessoas que não se entenderiam. Ela duraria no ministério do Bolsonaro menos que uma semana. Então eu estou querendo saber o que aconteceu, quem indicou. Quem indicou não tem a cabeça no lugar, não, porque não ia dar certo, sabemos hoje. Acho que foi, eu não sei como será o desempenho, não sou adivinho. O desempenho, os adversários já sabem, vai ser ruim. Eu não sei como será o desempenho do novo ministro e, como digo sempre, quando alguém assume, eu vou esperar pelos atos. As palavras são previsíveis e são boas, tá? Mas eu espero pelos atos para saber como é que foi. E torço mesmo para que ele tenha um grande desempenho, novo ministro.